Olá, boa noite, acadêmico, acadêmica do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Desenvolvimento de Aplicativos Móveis, Gestão da Tecnologia da Informação, Inteligência Artificial, Machine Learning, Jogos Digitais e Redes de Computadores. Coloca aqui no chat para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual curso que você está fazendo conosco. Então, eu sou a professora Grace Moser Badalotti, coordenadora dos cursos acima mencionado. Eu sou graduada em Sistemas de Informação, então minha graduação foi pela Uniaselv também, né, há muitos anos atrás. Ainda não tínhamos EAD, mas foi de forma presencial pela Uniaselv. Eu tenho especialização na área de gestão de TI, sou mestre em desenvolvimento regional, eu sou mãe de uma menina, sou esposa, adoro educação, né, e tecnologia e sou praticante de CrossFit, né? Sempre falo nas minhas lives a importância da atividade física, né? Não precisa ser necessariamente o CrossFit, pode ser uma outra atividade física, mas tenho certeza que todos vocês aí praticam alguma atividade. Vou contar um pouquinho da minha história, da minha jornada até aqui na educação, né? Então, como eu falei para vocês, a minha primeira graduação foi em Sistemas de Informação pela Uniaselv. Naquela época, quando eu decidi fazer esse curso, né, na adolescência ainda, era muito comum ter cursos, né, de computação, de Windows, de programação, e na minha adolescência eu fiz esses cursos e me apaixonei pela tecnologia. Então, decidi, né, cursar aí o curso de Sistemas de Informação e percorrer a trajetória. Eu trabalhei na área também, em empresas de tecnologia, mas o que me realizei mais foi na educação, né, transmitindo conhecimento para vocês. Então, a gente sabe que dentro da área de TI a gente tem várias vertentes, né, e uma delas é trabalhar com a educação também. Coloco aqui para vocês aí meu QR Code, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram, de vez em quando eu trago algumas dicas para vocês da área de TI, bem bacana também. Para começar, então, nosso momento aqui, acho importante a gente fazer um check-in emocional. Escreva aí no chat como é que está o seu sistema aí para encarar os desafios desse semestre. Né? Eu sei que algumas pessoas estão retornando aos estudos, algumas pessoas estão dando sequência, né? Finalizou aí o ensino médio, está vindo agora para a graduação. Algumas pessoas estão fazendo a segunda graduação. E aí, coloca aí, me conta aí no chat como é que vocês estão. 1, carregado para maratonar códigos. 2, precisando aí de um Ctrl-Alt-Del para recarregar. Ou 3, no modo de economia de energia. Eu já estou aqui carregada para maratonar código com vocês aí. Vamos ver como que está cada um de vocês. Deixa aí o seu comentário no chat em que nível você está aqui para começar esse semestre conosco. Vou falar aqui um pouquinho da Uniaselv, né? Que é a instituição que vocês escolheram estudar conosco. Então, a Uniaselv, Centro Universitário Leonardo da Vinci, ela é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil. Hoje, ela oferta mais de 500 cursos de graduação e pós-graduação e técnicos e profissionalizantes. A gente soma mais de 700 mil estudantes espalhados pelo Brasil afora, né? Se vocês observarem, todo o estado brasileiro tem um polo da Uniaselv, né? Então, por isso que a gente tem mais de 1.200 polos. Vocês têm aí mais de 1.500 professores, regentes e mediadores que vão acompanhar vocês nessas aulas ao vivo. A Uniaselv, tanto no EAD como no centro universitário, ela é reconhecida com nota máxima, nota 5. E em fevereiro ela completou, então, 26 anos. Então, somos 26 anos de existência na Uniaselv. Né? Então, importante, vocês estão fazendo parte da história da Uniaselv. Né? Então, olha que legal, vocês estão numa instituição com uma história muito bonita, com um reconhecimento bem visível pelo perante o MEC, e os cursos também. Vocês vão observar, né, que os cursos também são reconhecidos sempre com notas muito boas. Você que é calouro, a Uniaselv desenvolveu um site chamado Bem-vindo a EAD, onde você vai ter vários conteúdos para auxiliar vocês. Nesse site, vocês vão ter aí
oportunidade de ver como vocês usam a ferramenta Teams, como usam o AVA, né? Então, várias informações muito importantes aí para o dia a dia de vocês como acadêmico. Então, eu indico que acabar a minha live, vocês vão lá para esse site, explorem ele, né? E assistam todos os vídeos que tem lá, que vai fazer muita diferença aí para vocês entenderem todo o nosso processo acadêmico. Falando em processo acadêmico, né, nós temos essa integração do processo do ensino com a aprendizagem. Você que é o aluno, você é o centro do nosso processo de ensino-aprendizagem. Você tem aí disponível, né, que conta aí uma gama de atores pedagógicos que faz parte do seu dia a dia. Você tem a reitoria, a pró-reitoria, o NDE e colegiado de curso. O que é o NDE e colegiado de curso, né? Para quem está entrando agora na vida acadêmica, é importante também ter esse conhecimento. O NDE chama-se Núcleo Docente Estruturante, que é formado pela coordenação do curso e mais 4 professores específicos da área daquele curso, onde vão discutir o curso, melhorias, né? Trazerem aí possibilidades, enfim, né? E o colegiado do curso é formado por todos os professores daquele curso. Então, a UNIDE discute, analisa, pensa alterações, modificações, enfim, inovações, e lá no colegiado a gente volta à discussão para aprovação desses itens que foram abordados aí pelo NDE. Vocês contam, então, coordenador de curso, que no caso aqui sou eu, né? A coordenação de curso também é um aporte para vocês, um apoio para auxiliar vocês nessa jornada. Durante as aulas, né, vocês vão contar aí com o professor regente. Quem é o professor regente? É um profissional, mestre ou doutor na área de TI, na área específica daquela disciplina que você vai estar tendo, e ele vai estar ministrando aquela aula para vocês. Já vou explicar como vai funcionar as aulas também. Vocês contam, então, também com o professor mediador. O professor mediador também é um profissional formado na área que vai acompanhar o professor regente durante a aula ao vivo, mediando o chat, conversando com vocês no chat, liberando para vocês o microfone e câmera, caso vocês queiram falar. O mediador também vai acompanhar vocês o pós-aula, já vou explicar um pouquinho mais. Ele vai responder as dúvidas de vocês durante a semana, tá? Vocês contam também com intérprete e intérprete de Libras, caso haja algum aluno que tenha essa necessidade, né? O tutor administrativo, que também fica aqui na sede, vocês vão ter menos contato com ele, mas esse tutor administrativo, ele também vai atender alguns protocolos de atendimento de vocês, eles também vão corrigir as avaliações de vocês, tanto as avaliações discursivas, como das avaliações da disciplina de imersão. Então, essas são as pessoas da área pedagógica que vão acompanhar vocês nessa jornada. Vocês vão contar, lógico, com outros setores, outras áreas, de acordo com a necessidade que vocês tiverem durante o decorrer da jornada acadêmica de vocês. E qual que é o benefício da nossa metodologia, né? Por que é tão importante, tão diferente estudar na Uniaselv? Vocês têm aí uma participação ativa no aprendizado, porque vocês têm a pré-aula, a aula e a pós-aula. E você, como estudante, tem seu protagonista da sua história, né? E aí você tem essa participação ativa no aprendizado, participando da aula ao vivo, interagindo nas aulas, entrando em contato conosco, participando aí dos eventos que a gente sugere, enfim, né? O aprendizado mais profundo e focado, porque além de você ter toda a trilha de aprendizagem, o livro de disciplina, que vai ser o combo que vai transcorrer ali para você no seu dia a dia, você vai também contar com a aula ao vivo, né? Onde o professor vai pegar um conteúdo, trazer ele mais aprofundado, trazer exemplos práticos para você daquela disciplina. Acesso a especialistas, né? Então, como eu já falei, cada professor regente, ele é mestre ou doutor, formado justamente, né, a área mais específica dele, daquela disciplina. Então, você tem acesso ao especialista, onde ele vai trazer o conteúdo com exemplos práticos para você do dia a dia. Um suporte personalizado e próximo, né? Então, como eu falei, o mediador é o suporte de vocês. Vocês vão ter atendimento por um mediador através do protocolo de atendimento, pode também tirar dúvida com ele no chat daquela aula. Então, vocês têm esse suporte no dia a dia das aulas de vocês. Tem aula ao vivo, mas eu tenho durante a semana uma dúvida naquele conteúdo. Então, eu posso procurar um mediador para me auxiliar.
tem essa interatividade, proximidade, né? Que é como eu falei, mediador, o regente durante a aula, o pós-aula, né? E o ambiente de aula organizado e eficiente. O que seria esse ambiente de aula organizado e eficiente, né? Além da aula ao vivo que vocês têm ali, então, com o professor, através da ferramenta Teams, ela tem toda uma sequência lógica para a gente estar trabalhando aquela 1h30 com você daquela disciplina. Então, ela toda organizada e eficiente, porque ela traz o foco essencial, que é trazer o aprendizado para você. Nas nossas aulas, vocês vão ter aí, as turmas serão organizadas por disciplina, né? Então, a gente não tem as turmas organizadas por turmas, por curso, e sim por disciplina. Então, eu estou matriculado na disciplina de arquitetura computadores, é só um exemplo. Então, eu estarei com os acadêmicos fazendo parte daquela turma que estão matriculados em arquitetura de computadores. Eu estou matriculado na disciplina de perspectivas profissionais. Estarei lá com outras turmas, não necessariamente, talvez, com os mesmos colegas que fizeram arquitetura de computadores, tá? A gente também tem o professor regente especialista na disciplina e na área de conhecimento, como eu falei. Então, esse professor regente é o que vai conduzir a aula, vai fazer a explicação durante a aula ao vivo com vocês. O professor mediador, que vai atuar, ele vai orientar, né, todo o processo de mediação dessa aula no chat com vocês e também o pós-aula, todo esse processo de ensino e aprendizagem, né? As aulas, então, são organizadas no formato de videoconferência mediada, então elas ocorrem ao vivo, através da ferramenta Teams. Então, é importante que vocês acompanhem o cronograma da disciplina de vocês, que está disponível no ambiente virtual da aprendizagem. Lá pelo cronograma, você vai saber qual é o dia e horário da sua aula, e também você vai conseguir entrar lá na disciplina no Teams daquela aula. Então, é sempre importante que vocês acessem a aula pelo ambiente virtual de aprendizagem de vocês, tá bem? Porque senão vocês não vão conseguir se conectar. Então, é o maior controle do professor mediador sobre áudio, câmeras e entrada. Então, né, vocês têm que entrar através do cronograma de vocês na aula. E o áudio e as câmeras é aquilo que eu falei também. Então, durante a aula eu tenho uma dúvida do que o professor está explicando, mas eu gostaria de falar essa dúvida. Então, vocês têm lá no Teams, então é importante assistir lá também os vídeos que estão lá nas boas-vindas daquele site. Vocês levantam a mãozinha lá no Teams e aí o mediador vai abrir para vocês a câmera e o microfone para vocês perguntarem, né, a dúvida que vocês têm daquele conteúdo que o professor está explicando naquele momento. Então, por isso que é um maior controle aí entre áudio, câmeras e a entrada de cada um de vocês. Uma interação direta pelo chat na aula ao vivo, né? Então, todo momento você pode estar questionando ali pelo chat, estar interagindo, né? Porque o professor vai fazer interação com vocês, como eu fiz aqui no começo da aula, vai ter várias interações durante a aula. Então, é importante que vocês interajam ali no chat também. E a metodologia de ensino da Uniaselv, ela é uma metodologia de ensino inovadora para a sala de aula. Ela foi desenvolvida exclusivamente para Uniaselv. Vocês vão ver que é um momento diferente. Então, você tem lá um momento do quebra-gelo com o professor, você vai ter um momento das explicações, as entradas, as atividades que podem ser propostas durante a aula. Então, é uma metodologia bem diferenciada para conseguir trazer o melhor aprendizado possível para cada um de vocês. Agora, falando então da nossa nossa modelagem pedagógica. Nós temos 3 momentos. O primeiro momento, que é o antes da aula, o segundo momento é o durante a aula, e o terceiro momento é após a aula ao vivo. O que você, como estudante, deve fazer em cada momento desse e o que nós vamos proporcionar para você em cada momento desse. Quando a gente fala antes da aula, a gente fala do trabalho cognitivo, menos complexo, que é o momento onde você vai acessar os conhecimentos que estão disponibilizados na trilha formativa. Vocês vão observar que cada disciplina, né, tem dentro dela uma trilha de aprendizagem. Nessa trilha, além de vocês encontrarem o livro digital, vocês vão encontrarem conteúdos complementares àquela disciplina. Por exemplo, vídeos, que não é o vídeo da aula, né? Que a aula é ao vivo.
Apesar que a aula também é gravada e vai ficar lá para vocês depois disponível. Mas vocês vão encontrar outros vídeos complementares, autoatividades gravadas, sugestões de atividades práticas, materiais complementares como textos, como objetos de aprendizagem. Então, são vários conteúdos que vão complementar e ajudar vocês no antes da aula ao vivo, porque daí você já faz a leitura daquele material, participa, estuda, né, aqueles conteúdos que está disponível e você vai para a aula com suas dúvidas e o professor vai fazer então essa complementação desse conteúdo total durante a aula ao vivo. Então, na aula ao vivo, você vai ter então o professor regente que vai aprofundar esse aprendizado, né, com reflexões, com prática, estudos de caso e como esclarecimento de dúvidas, que você vai chegar lá com as dúvidas que você estudou o material. Na aula ao vivo, então, você conta então com o professor regente e o professor mediador. Aí nós estamos após a aula ao vivo, né? Vocês vão entender, já vou explicar um pouquinho mais como é que a gente funciona essas aulas ao vivo. Você não tem aula ao vivo todos os dias, você tem uma vez por semana. E depois, durante a semana, você vai fazer esse autoestudo, que é o pós-aula. Então, a partir da consolidação da aprendizagem, que foi, né? Como é que eu consolidei? Eu primeiro fiz a leitura dos materiais, assisti os vídeos, interagi com o material que está na trilha, aí fui para a aula ao vivo, onde o professor aprofundou, e agora, então, eu vou consolidar a minha aprendizagem. Com o quê, né? Revisando o conteúdo, realizando as atividades avaliativas. Então, vocês vão observar que a gente tem prova 1, prova 2, prova 3, prova 4. Já vou falar um pouquinho mais das provas também para vocês, né? E também a necessidade aí de atividades práticas, laboratórios virtuais, no caso, né? Então, vocês vão observar que algumas disciplinas do curso vocês vão ter atividades práticas, laboratórios virtuais, tudo isso vai estar disposto também dentro da trilha de aprendizagem. Então, é importante que vocês pratiquem, né? Fazendo aí o pós-aula para vocês consolidarem a aprendizagem de vocês. Como é que é a dinâmica das aulas, então? Nós temos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Cada disciplina tem 4 aulas. Então, a gente começa, por exemplo, a disciplina de perspectivas profissionais. Semana 1, aula 1, semana 2, aula 2, semana 3, aula 3, semana 4, aula 4. Finalizou as 4 aulas, terminamos a disciplina de perspectivas profissionais. Aí finalizou, a gente vai iniciar outra disciplina. E assim sucessivamente. Durante a semana 1 até a semana 3, vocês vão ter toda a integralização dos temas dos estudos da disciplina em 3 web aulas, né? Que nem eu falei, conduzida pelo professor especialista, com a mediação do professor mediador. Vocês vão observar que as aulas, elas seguem uma sequência lógica, como segue também a trilha e o livro da disciplina. Cada disciplina, ela é composta por 3 unidades. Unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Em cada aula, o professor também vai abordar dessa forma. Na aula 1, ele vai abordar o conteúdo didático da unidade 1, que está no livro e na trilha. Na aula 2, ele vai abordar o conteúdo didático que está também no material, né, na trilha, da unidade 2. E na aula 3, ele vai abordar o conteúdo da unidade 3. Então, aqui fica mais fácil também para vocês se organizarem no estudo. E na semana 4, que seria a aula 4, então, neste momento, o professor, ele pode estar trabalhando com vocês ali, aprofundando com estudos de caso, entrevista com um profissional, talvez traz um palestrante, ou ainda estando fazendo aí uma atividade prática, fazendo uma revisão do conteúdo. Então, vocês podem ter todos esses itens na aula 4. Por que também eu vou explicar como funcionam as provas, porque vai facilitar vocês a vida também dessa organização. Então, na aula 1, após a aula 1, naquela semana, então, vocês também têm que acompanhar o cronograma de vocês das avaliações. Então, depois da aula 1, vocês vão ter aí liberado no AVA de vocês a avaliação 1. A avaliação 1 é composta por 10 questões objetivas referente à unidade 1 da disciplina. Após a aula 2, vai estar liberado para vocês fazer a avaliação 2 da disciplina. A avaliação 2
ela também é online, no seu ambiente virtual de aprendizagem. São 10 questões objetivas, mas agora da unidade 2. Na semana 3, então pós-aula, vai estar aberta a avaliação final. A avaliação final ela é dividida em duas partes. Uma avaliação objetiva e uma avaliação discursiva referente a todo o conteúdo da disciplina. Então, no caso da avaliação discursiva, você também faz ela online no seu ambiente virtual de aprendizagem. A avaliação objetiva final de todo o conteúdo da disciplina, você faz ela presencialmente no polo. Então, é importante que lá no ambiente virtual de aprendizagem de vocês façam agendamento desta avaliação, ok? Então, avaliação 1, unidade 1 online, avaliação 2, unidade 2 online, avaliação 3, discursiva online e 4, presencial no polo, através de agendamento no seu AVA. Então, é importante não perder o cronograma, acompanhe sempre o cronograma, porque essas provas, elas têm prazo para abrir e fechar. Então, é importante vocês se atentarem a esses momentos para não perderem nenhum prazo, ok? Espero aí que vocês acompanhem e dê tudo certo. Falando um pouquinho aqui dos cursos da área de TI, né? Nós estamos aqui com alguns cursos, conversando aqui comigo nessa noite, mas a gente tem uma vertente muito importante para todos os cursos da área de TI. A gente tem uma alta demanda por esses profissionais, inclusive algumas semanas atrás, agora não vou lembrar especificamente o dia, mas se vocês procurarem nas redes sociais da Uniaselv, foi feita uma postagem pela Uniaselv da expansão, né, desses profissionais, então a necessidade desses profissionais até 2030. E os salários são muito altos e competitivos, né? Vocês podem observar, então, tudo vai acontecer o quê? Como é que vai funcionar o salário? De acordo com o cargo, a região que vocês vão atuar, né? Qual a experiência que vocês têm, enfim, né? Mas os salários da área de TI hoje variam de 5 mil a 15, 20, 30 mil, dependendo do cargo que você está atuando. E o mais legal é que a gente tem muita vaga ainda em home office, né? Então, você tem aí a opção de poder estar trabalhando em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, até recebendo em dólar. A gente recebeu já, né, algumas informações de alguns ex-alunos que estão trabalhando em casa no Brasil para empresas americanas, empresas estrangeiras, né, ganhando em dólar, ganhando em euro, e eu acho que é bem bacana. Então, a gente tem um crescimento muito assertivo na área de tecnologia. Lógico, né? Estudem, dediquem. A gente sempre está auxiliando vocês também nessa parte. Vocês vão observar que a gente tem um portal chamado Portal Carreiras, lá então, tem vagas de estágio, vagas da área de TI, então sempre acompanhe também. E a TI, essa transformação digital, né? Então, não para, a gente tem ali a inteligência artificial muito ativa, mas muito disso a gente precisa dos profissionais para todas as grandes áreas, né? Eu preciso de um profissional que faça desenvolvimento de software, eu preciso de um profissional que vai cuidar das redes, vai cuidar da parte da rede, da infraestrutura de rede, né? Eu vou precisar de um profissional gestor de TI, né? Que vai fazer o gerenciamento da equipe de TI. Eu vou precisar, então, de vários profissionais. Então, a gente tem aí, para várias áreas do mercado, muitos profissionais da área de TI. Então, com certeza, você está aí num curso muito legal, que vai ter um futuro para vocês, profissionais, né? Importante é a dedicação durante o curso para realmente aprender muito mais e se desenvolver cada vez mais. O curso de vocês vão observar, né? Entrando lá no AVA de vocês, em meu curso, vocês vão observar e encontrar a matriz curricular. O que é a matriz curricular? Todas as disciplinas que englobam aquele curso que você está fazendo e a ordem que ela está seguindo. Dentro da matriz curricular, vocês vão conseguir enxergar também o que vai ser abordado em cada disciplina. Qual a quantidade de horas de cada disciplina, o que eu devo, né? O que eu tenho que ter além das disciplinas. Então, vocês vão observar, né, que os cursos da área de TI são de 2 anos e meio, então são 5 módulos. Cada módulo aí a gente tem em torno de 5 disciplinas. A gente tem as disciplinas padrões, que a gente chama, que são essas que eu falei das atividades avaliativas. A gente tem a disciplina de imersão profissional, que ela é diferente
das disciplinas padrões, né? A avaliação da disciplina de imersão é diferente, é um trabalho que vocês vão entregar. Então, é importante, mais uma vez, participar das aulas ao vivo com o professor, porque o professor faz todas as orientações também da disciplina de imersão, que é uma disciplina diferenciada, que tem uma avaliação diferente. Então, é bem importante vocês olharem este conteúdo e acompanharem também a matriz curricular de vocês. As atividades de extensão também são atividades que constam na matriz curricular de vocês e são atividades obrigatórias. Pessoal, comece o curso de vocês, já estão iniciando agora, né? Dia 21, na próxima semana, então a gente inicia as aulas presenciais, mas já iniciem as atividades de extensão. Não deixe a atividade de extensão para o último semestre, porque você corre o risco de não conseguir se formar. Elas são obrigatórias, né? Foi uma legislação implantada pelo Ministério da Educação. A Unicef está seguindo a legislação e é obrigatório 10% total da carga horária do curso de vocês na matriz curricular de atividade de extensão. Ela vai envolver diretamente a comunidade externa, tanto no âmbito local, regional, nacional e internacional. E a atividade de extensão, ela estabelece aí uma interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Lá no ambiente virtual de aprendizagem de vocês vão ter uma aba chamada extensão. Nessa aba de extensão, você vai ter vários documentos orientativos, né? Mas eu vou já explicar um pouquinho para vocês da extensão. A extensão, vocês têm que ir lá, nesse caminho, vocês vão ter várias atividades que você pode escolher. A atividade que você pode escolher e fazer é somente aquela que está listada no seu curso. Né? Porque cada curso tem o seu combo de atividades disponíveis específicas para você fazer. Você lá vai ter todas as orientações daquela atividade. Por exemplo, eu estou cursando o curso de análise de desenvolvimento de sistemas e observei e gostaria de fazer a atividade de inclusão digital de idosos, que é uma das atividades que está disponível lá para o curso de análise de desenvolvimento de sistemas e está para os outros de TI também. Vou entrar lá no documento, vou ler o que pede, qual é a orientação, como eu devo seguir, o que eu devo fazer, o que eu devo entregar, e aí eu vou partir para a comunidade. Então, vou escolher uma comunidade. Lembre-se, gente, que a comunidade não é só escola, né? Vocês podem procurar prefeitura, vocês podem procurar associação de bairros, associações de idosos, as próprias igrejas. Geralmente, todos esses locais estão com as portas abertas para a gente fazer uma atividade, né? Por que a gente precisa procurar esses lugares? Porque eu preciso ter o carimbo, né, com o CNPJ dessa empresa assinado, mostrando que realmente eu fiz essa atividade. E aí eu vou colocar a atividade em ação. Tá? Suponhamos que eu escolhi a atividade de inclusão digital de idosos. Conversei com a minha comunidade, eu tenho uma associação de bairros lá onde eu moro, e então eu fiz todo o processo da divulgação, chamei esses idosos, né? É lógico que nesse caso, a inclusão digital de idosos era mais importante eu conseguir com a própria prefeitura um local que tivesse computadores disponíveis para mim estar utilizando, ou quem tiver o polo próximo também pode conversar com o polo, a disponibilização do próprio polo para fazer essa atividade. Né? Então, conversei, trouxe os idosos, comecei a ensinar eles as técnicas conforme está descrito lá no documento, fiz todos os registros, ao final eu vou protocolar esse documento dentro do AVA novamente, vou incluir nesse AVA todos os documentos que é solicitado para incluir lá, e aí vai passar para uma equipe de validação. Né? Então, a gente tem uma equipe de tutoria interna que faz a validação, vai analisar se vocês seguiram os passos que estavam descritos nessa atividade de extensão, né? E se todos os documentos que estavam necessários nessa atividade foram incluídos. Caso sim, valida e aí já vai computando as horas lá no sistema para mostrar que vocês estão cursando. Então, por isso que eu falei, não deixe para a última hora, né? Porque são 207 horas nos cursos de tecnólogo. É bastante hora. Então, vocês vão fazendo aí. Tem atividades que vocês podem observar que ela tem uma carga horária grande, que vocês podem percorrer o curso inteiro. Então, por isso que é importante iniciar já essa atividade de extensão. Outra atividade obrigatória que está na matriz curricular de vocês são as atividades complementares.
Onde eu encontro atividade complementar? De novo, lá no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Ó, aqui a gente até selecionou, tem a palavra atividades complementares selecionada de vermelho. Ali, vocês clicando, vocês vão encontrar o regulamento. Então, quais atividades complementares são válidas? E aí, abaixo, vocês conseguem incluir. Ah, professora, mas o que é essa atividade complementar? É toda atividade extracurricular que vocês façam que tenham como comprovar. Diferente da atividade de extensão. Vocês viram que são duas atividades diferentes. A atividade de extensão, eu faço uma atividade de projeto, que está disponível lá no meu ambiente, escolho, faço com a comunidade. A atividade complementar é uma atividade que agrega mais valor também, dá valor aos conhecimentos, né? Juntamente, por exemplo, eu estou fazendo um curso, professora de Python, em um curso online, que ao final vou ter certificação. Esse é válido? Sim, esse é válido. Se você pode postar lá como atividade complementar, né? Então, nesse canal, nesse caminho aqui que eu passo para vocês, vocês vão encontrar também a forma que vocês vão estar inserindo. Então, vocês vão escolher qual atividade que vocês fizeram, selecionar, incluir o certificado e depois vai passar também por validação. Ah, professora, eu estou fazendo curso de inglês, é válido? É válido também. Então, vocês observem lá no regulamento, que lá no regulamento vai dizer todas as atividades que são válidas para vocês estarem fazendo e validando como atividade complementar. São duas coisas diferentes, atividade de extensão, atividade complementar, tá bom? Então, também é importante que começou o semestre, já vai fazendo as atividades, não deixa para a última hora, né? Quais os diferenciais que vocês encontram nos cursos da Uniacel? Participação da Joia. O que é a Joia? É a Jornada de Integração Acadêmica, que acontece todo segundo semestre. Então, vocês vão estar iniciando aí como calouros e vão já estar tendo aí contato com a Joia, né, que é a Jornada de Integração Acadêmica. A Joia, a gente tem um momento de abertura com uma masterclass, né, falando sobre a temática, e a gente tem outros momentos onde você, acadêmico, pode submeter artigos, né, resumos de artigos, depois apresentar se for aprovado. Tem momentos que a gente organiza de workshops de apresentação, tem momentos com palestrantes. Então, como o nome é uma jornada mesmo, ela percorre o semestre inteiro. Então, todos os itens que tiverem da jornada acadêmica, né, dessa jornada da Joia, vocês vão estar sendo comunicados. Espero ver todos vocês participando lá, hein? A gente também tem a publicação dos artigos nas revistas maiêuticas. Então, dentro do curso, dos cursos da área de TI, a gente tem uma revista específica de tecnologias, justamente para os nossos acadêmicos poder fazer essas publicações, né? Então, vocês vão observar que lá na disciplina de seminário, em determinado momento, quando você vai avançando, você vai entregar um paper. Paper nada é que um artigo. Então, se você tiver interesse, você pode estar publicando esse artigo também numa revista. Para quem tem interesse no futuro, né, conseguir aí como carreira acadêmica, né, fazer mestrado, é muito importante a gente ter publicações de artigos. Participação nas masterclass. Então, vocês vão observar aí que durante toda a vida acadêmica de vocês vão encontrar várias masterclass, né, que são aulas ao vivo, com especialistas também de áreas, vai ser multidisciplinar, né, então vai ser, às vezes, masterclass da área de TI, de outras áreas, mas que vão congregar aí conhecimento para vocês, né? Então, todas as masterclass que a gente tem também, sempre vocês são comunicados e convidados a participar. Participação nas lives específicas dos cursos, das áreas e nas disciplinares. O próprio curso, né? A gente tem aí momentos que a gente vai fazer lives, vai estar convidando vocês, outros momentos que a gente vai estar fazendo o próprio evento. Nós temos um evento do curso da área de TI, que é o ETEC, né? A gente está indo para a 6ª edição, que é o Encontro de Tecnologias. Nesse evento, então, a gente sempre traz palestrantes renomados com temáticas atuais, né, sobre a área de TI, que está em alta, em pauta no momento, justamente para trazer mais conhecimento para vocês também, né? E vocês podem também estar participando desses eventos aí quando a gente estiver comunicando. E participação nas atividades do laboratório virtual. Como eu falei lá no início da nossa fala, nossa conversa, né? Tem momentos, tem disciplinas que vocês vão ver que tem atividades práticas,
ou atividades de laboratório virtual. Isso sempre vai estar lá dentro da própria trilha de vocês, né? Lá nas atividades de laboratório virtual, são atividades que vão simular a parte física. Então, por exemplo, na arquitetura de computadores, a gente tem lá os circuitos eletrônicos. Então, vocês vão conseguir fazer várias movimentações como se vocês estivessem num laboratório físico, sem queimar nada, né? Porque se der errado ali, vocês estão só no laboratório virtual. E as atividades práticas, né? Então, na disciplina de lógica e técnica de programação, vou ter uma atividade prática para desenvolver um código. Na disciplina de programação específica ou uma disciplina de inteligência artificial, a gente vai ter um Colab, que é um laboratório também aí que vocês conseguem fazer programações. Então, depende da disciplina, vai ter uma atividade prática ou um laboratório virtual. Então, sempre é importante vocês estarem aí desenvolvendo essas atividades que estão aí propostas dentro do ambiente virtual de aprendizagem de vocês também, porque elas ajudam a trazer novos conhecimentos para vocês. Agora vamos falar um pouquinho das dicas de autoestudo eficiente. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma aula ao vivo por semana. Então, a professora Grace está matriculada no curso de análise de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, né? Eu vou ter aula às segundas-feiras à noite, foi a aula lá, que é o momento que está na minha agenda. Então, eu tive aula da disciplina na segunda-feira à noite, e aí eu tenho terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que eu vou fazer nesse momento? Vou fazer o meu autoestudo. Eu vou criar um cronograma de estudos, onde eu vou parar momentos da minha vida, do trabalho, lazer, família, para estudar, para me dedicar aos estudos. Então, eu vou estabelecer metas diárias e semanais. Quais as minhas metas diárias? Assistir um vídeo da trilha, ler um tópico que está no livro de estudos, né? Da semana, o que eu vou fazer? Nessa semana, então, eu vou me programar para estudar todo o conteúdo da unidade 1, né? Vou utilizar diferentes recursos, né? Que vocês têm vários recursos lá na trilha. Vocês têm vídeos, têm artigos, têm podcast. Por que tem vários recursos? Porque cada um aprende de uma forma diferente. Às vezes eu sou mais visual, eu sou mais auditiva, e assim por diante. Então, vai depender de cada um de vocês. Então, tem várias formas de vocês estarem estudando e se aperfeiçoando. Legal fazer anotações e resumos, nem que seja de forma virtual. Por quê? Mas eu nunca mais vou ler, professor, essa anotação e esse resumo. Não tem problema. O que importa é que quando a gente está fazendo uma anotação, um resumo, a gente memoriza, a gente consegue integrar melhor nossos conhecimentos. Então, eu consigo fazer associações. Eu escrevi determinada coisa, então eu consigo fazer associações no meu dia a dia com esses resumos, com essas anotações, e aí o meu aprendizagem fica melhor. Pratique o aprendizagem ativo, né? Exercícios, mapas mentais. Vocês vão observar que tem as atividades do livro, né? Então, essas atividades, façam essas atividades, essas autoatividades. Tem as atividades práticas, laboratório virtual, exercite, né? Porque quando a gente pratica, a gente conhece, adquire melhor o conhecimento, a gente consegue aprender melhor. Então, é importante fazer as práticas também. E aí, mantenha um ambiente de estudo organizado. Eu vou estudar meia hora por dia, então vou separar um cantinho ali na minha casa, onde eu vou ter o espaço, né, o meu computador, para poder, ou o meu tablet, ou o celular, depende de como cada um de vocês estuda, os papéis para as anotações, que faz anotação no papel, ou próprio virtual, enfim, a gente tem uma diferença hoje bem grande, né? Antigamente as mesas eram bem cheias de papéis, hoje é só praticamente o celular. Mas aí essa é a organização de cada um. Alguns preferem papel ainda, outros preferem o celular, mas mantenha esse ambiente organizado, esse espacinho que vocês vão estar estudando. Organizado, silencioso, onde ninguém atrapalhe, né? Quem tem filhos, família, fala assim, agora esse momentinho aqui, o pai, a mãe vai estar estudando, ou meu filho para os irmãos, eu preciso aqui desse momento meu para estar entendendo melhor o conteúdo, né? Então, mantenham também a parte do equilíbrio emocional. Tentem dormir bem, alimentação correta,
né? Não só comer besteira, de vez em quando uma besteirinha pode, né? A toda nutricionista sempre fala que tem o dia do lixo, que é um pouquinho de coisas fora do comum a gente pode, mas não exageradamente, tente, né, se alimentar bem, tomar bastante água, né? Praticar exercício físico, que foi o que eu falei lá, né? Eu sou praticante de exercício físico, para mim faz toda a diferença. Eu me sinto mais leve, tira o estresse, né? É um momento assim realizante para mim, atividade física. Então, né? Acho que a grande maioria de vocês também gosta. Quem não tem, né? Condições ou não gosta de ir para academia, pelo menos faça uma caminhada, uma corridinha na rua, né? Isso também faz a gente respirar um ar puro, mudar aí um pouco o ambiente, né? E lembre-se aí que o segredo do autoestudo é a constância e a disciplina. Então, essa semana eu estudei, semana que vem eu desleixei. Não, sempre tentem seguir aí uma regra, né? Toda semana, aqueles momentos que você tem lá para estudar, separar, ver os materiais, né? Às vezes retornar a gravação da aula que teve do professor, vocês têm a aula professor ao vivo, que vocês estão aí, mas eu fiquei com dúvida em determinado momento que o professor falou, eu vou retornar lá, vou assistir novamente. Então, vocês têm aí vários momentos que podem agregar valor para vocês do conhecimento. Mas, né, tenham essa constância e essa disciplina que vai fazer toda a diferença para vocês no autoestudo, ok? Vocês têm também no ambiente virtual de vocês o guia do estudante. É muito importante que vocês acessem o guia do estudante, porque esse guia vocês vão encontrar várias informações importantes também para o dia a dia de vocês, regulamentos, como você encontra as pessoas, enfim. É importante vocês também acessarem para estarem cientes das regras da instituição, né? Vocês têm direitos, mas vocês têm também deveres, né? Todos nós, como cidadãos, e aí em qualquer lugar que a gente esteja inserido, nesse momento eu estou inserido na área acadêmica, então tenho direitos, mas eu tenho também deveres. Então é importante fazer essa leitura do guia, que vai trazer esses esclarecimentos para vocês. Ok, pessoal? Assim, né, a gente sempre vai estar aí ativo com vocês, então os professores, caso vocês tenham ainda dúvidas, né, no decorrer, a gente vai ter outros momentos para conversar, mas é importante vocês seguirem esses caminhos, esses passos que eu fui passando aqui para vocês. Outro item aqui que agora é só para a gente, antes da gente finalizar o nosso momento. Depois de tudo que eu falei, eu acredito que tem pessoas aí preocupadas, né? Outras estão tranquilas, né? Porque a gente sabe que é novidade, é muita coisa, mas é só vocês pegarem um jeitinho, o caminho, e quando vocês forem ver, vocês já estarão aí bem condicionados, acompanhando, bem integrados a essa modelagem, talvez algo novo na vida de vocês, mas tenho certeza que vocês vão curtir muito. E aí, então, a gente faz o check-out, né? Antes da gente ir embora aí. Em uma escala de 1 a 5, como é que está o modo daí de vocês para iniciar o semestre letivo? 1, vocês estão querendo mais férias, né? Na verdade, aqui, quem está iniciando, né? Vão estar aí 2, está preocupado com tudo que a professora Grace falou. Meu Deus, a coordenadora trouxe tantas coisas, e agora como vai ser? 3, eu estou ansioso para iniciar, para começar, eu quero aprender. 4, de boa na lagoa, tá tudo tranquilo, vamos na vibe, vai dar tudo certo. Ou 5, animadíssima, vamos começar a aula logo, vamos aprender, vamos explorar. E aí coloca aí para vocês como é que tá. Eu estou animadíssima para começar um semestre com vocês, aqui com muito aprendizado, muita troca de informação, de ideia entre nós, entre vocês, com os alunos, com os professores. Eu acho que vai ser um momento muito rico. Que legal aí, cada um está colocando, né, o seu modo. Eu acho que, gente, vai dar tudo certo, né? Tenham essa esperança, a gente vai estar trabalhando com vocês constantemente para que tudo dê certo, né? A gente vai estar acompanhando todo esse processo de aprendizagem com vocês. Lembre-se, vocês não estão sozinhos, né? Tem a coordenação de curso, tem o professor mediador, tem o professor regente, tem todas as outras equipes, as outras áreas, então a gente tem grande equipe por trás para estar auxiliando em vocês. Mas é lógico, né? É importante que vocês
se dediquem, sigam as regras, né? Não percam os prazos, acompanhem o cronograma, assistam as aulas ao vivo, que faz toda a diferença na vida de vocês. Então, é bem importante que vocês estejam nessa sintonia, nessa vibe para iniciar, então, o nosso semestre letivo, ok? Antes de finalizar, eu quero deixar uma frase aqui para vocês, de Leonardo da Vinci, que é o patrono da Uniaselv, né? Então, a Uniaselv toda foi inspirada em Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, então, se vocês observarem tanto a cor da Uniaselv, como a metodologia, o nome da metodologia que a gente tem, como a missão, enfim, tudo foi inspirado em Leonardo da Vinci. E aí a gente sempre traz essa frase aqui, que é bem importante, inspiradora para cada um de nós. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Pessoal, vocês estão no caminho certo. Conhecimento, ninguém tira e ninguém se arrepende, né? Conhecimento é para a vida da gente. Lógico, a gente procura o conhecimento para desenvolvimento de carreira, com certeza, mas também vai muito além. Vai para a nossa satisfação, né? Vai aquilo que eu falei ali, a gente nunca vai se arrepender de ter estudado, né? Daquele conhecimento é muito bom para a gente, para o dia a dia. E aí, reforço, então, aqui, né? Antes de finalizar a nosso momento, quero agradecer, então, a todos vocês que estiveram presente aqui nesse encontro comigo nessa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quero desejar um ótimo semestre para vocês, de muitas realizações. Dizer que toda a equipe, coordenação, professor mediador, professor regente e todos os demais setores estão aqui para auxiliar você nessa caminhada, nessa jornada. Tenho certeza que você terá aí muito sucesso na sua vida profissional, pessoal e muito conhecimento para aprender. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite para todos vocês e até a próxima. A gente se vê em breve. Até mais, pessoal!